Olá, turma do oitavo. Passando aqui, pessoal, no canal novamente para fazer correção de exercício sobre propriedade dos triângulos e dos quadriláteros, né? Que ainda ficou algumas questõezinhas sobre propriedade dos triângulos e dando continuidade, pegando propriedade dos quadriláteros. Então, turma, acompanha aí esse textozinho para iniciar nossa atividade 4 aí da lição 5, certo? Então, o encosto da última poltrona de um avião pode ser inclinado até formar um ângulo de 35 graus, como vocês podem ver aqui na figura, com a parede da parte de trás. O ângulo alfa, né, esse ângulo aqui, ó, é formado de acordo com essa inclinação. Veja a figura ao lado. Qual é o maior valor do ângulo alfa? Se o ângulo formado pelo encosto da poltrona com a parede fosse de 30 graus, qual seria o valor do ângulo alfa? Então, se esse ângulo aqui fosse de 30 graus, qual seria esse ângulo alfa? Porque vocês sabem que de acordo com esse ângulo aqui, se ele fechar mais, esse ângulo aqui também vai mudar, tá certo? Então vamos lá. Se a poltrona reclinasse de forma a virar leito, qual seria o valor de alfa? Virando a poltrona total, qual seria o valor de alfa? Então vamos responder essas perguntas aqui, seguindo os exercícios abaixo. Compreenda, o que é perguntado aqui na atividade? O que está sendo perguntado é o maior valor do ângulo de inclinação se a poltrona do avião fosse ângulos de 35 e 30 graus e o seu valor se a poltrona reclinasse de forma a virar leito, né? Essa é a pergunta da atividade. Item B. Como é classificado o ângulo alfa em relação à sua medida quando a poltrona é reclinada? Então, ele é classificado como um ângulo obtuso, né? Quando a poltrona é reclinada. Ângulo obtuso é um ângulo maior que 90 graus, pessoal. Item C. O ângulo alfa é interno ou externo ao triângulo que forma o encosto da poltrona do avião. Então, é um ângulo externo, é um ângulo por fora, né, do triângulo. Como você pode ver aqui, ó. Ângulo externo, porque ele está aqui fora do triângulo. Interno é qualquer ângulo que tenhamos aqui, ó. Ou 35, ou esse ângulo aqui, ou outro aqui por dentro, certo? Item D. Como é classificado o triângulo que forma o encosto da poltrona quanto à medida de seus ângulos e quanto à medida de seus lados? Então, é classificado como triângulo retângulo, né? Pois ele tem um ângulo reto e é escaleno. Triângulo retângulo escaleno. Então, veja aqui na imagem que ele é um triângulo retângulo porque ele tem um ângulo reto, bem aqui, ó. Se ele é reto aqui, ele é reto bem aqui. Ele é escaleno porque ele tem as suas três medidas de tamanhos diferentes, ó. Daqui para cá não é igual a sua altura e nem é igual essa inclinação, certo? Por isso que ele é escaleno. Seguindo. Quais são as medidas dos ângulos internos do triângulo na situação mostrada na figura? Então, as medidas são 90 graus, 35 e 55 graus.
Como assim? Vamos dar uma olhada aqui na figura. Esse ângulo aqui, pessoal, onde eu estou colocando aqui a setazinha do mouse, é um ângulo de 90, né? Esse ângulo é 35. Nós sabemos que a soma de três ângulos internos de qualquer triângulo vai dar sempre 180 graus. Então, nós temos aqui 35, esse ângulo é 90, 90 com 35 dá 125. E 125 para 180 é exatamente o que falta bem aqui, ó. Falta 55 graus. Então, esse ângulo daqui é de 55. Então, facilmente a gente descobre quanto é alfa. Certo? Vamos seguir. Vamos passar aqui para a próxima página, né? Página 49. Bom, aqui na página 49 temos: quais seriam as medidas dos ângulos internos do triângulo se o encosto fosse reclinado até formar um ângulo de 30 graus com a parede? Então, as medidas seriam 90, 30 e 60, né? Se o ângulo agora mudasse para 30 graus, então o outro seria de 60. Item C. Qual é a medida do ângulo suplementar ao ângulo alfa? Bom, você sabe que a medida suplementar é aquela medida que somando tem que dar 180 graus. Então, nós temos a soma das medidas dos ângulos internos do triângulo, que formam o encosto da poltrona do avião, deve ser 180 graus. Portanto, o suplementar ao ângulo alfa é o ângulo interno do triângulo com a medida de 55 graus, certo? Considerando lá a medida de 35 graus, aqui já existe. Item D. Considerando a resposta anterior, qual é a maior medida do ângulo alfa na situação mostrada na figura? Se 55 graus é o ângulo suplementar de alfa, então a medida de alfa é 125 graus. Outra forma de pensar na resposta seria pela propriedade do ângulo externo. Assim, a medida do ângulo alfa é igual à soma das medidas dos ângulos internos do triângulo, ou seja, alfa é igual a 35 mais 90, tá certo? Que são as outras medidas lá do triângulo, que vai dar 125 graus. Ok? Item E. Na situação em que o ângulo formado entre o encosto da poltrona e a parede é de 30 graus, qual seria a medida do ângulo alfa? Bom, com base na resposta ao item anterior, alfa é igual a 30 mais 90. Portanto, o ângulo seria de 120 graus. Ok? F. Se a poltrona reclinasse de forma a virar leito, qual seria a medida de alfa? Bom, a medida de alfa seria 180 graus, né? Que vai deitar total, então vai formar meia volta, né? Um ângulo de 180 graus. Vamos para a próxima página. (49) 50. Na 50, nós vamos falar, pessoal, das propriedades dos quadriláteros, tá certo? Propriedade dos quadriláteros. Veja rapidinho aqui um recorde. Ó. Elementos de um quadrilátero. Um quadrilátero é um polígono de 4 lados. A figura abaixo é um exemplo de quadrilátero, no qual foram destacados os vértices, né, que são A, B, C e D. Os lados, né, AB é um lado, BC é outro lado e assim por diante.
os ângulos internos, que são esses, apontado aqui pela setinha, que esse aqui, por exemplo, ângulo interno, são essas partezinhas que estão marcadas aqui, com esse arcozinho. E as diagonais. As diagonais são essas linhas que vai aqui de D até B, de A até C, chamado de diagonais. Certo? Já falamos aí sobre os vértices, lados, ângulos. Você pode destacar os ângulos assim, né? Ó, DAB. Quando eu quero falar do ângulo DAB, estou falando desse ângulo aqui, ó, DAB. Portanto, o ângulo em A. Né? O ângulo em destaque é o do meio. Ó, o ângulo ABC. Então, eu estou falando do ângulo em B. Ó. ABC. Então, estou falando desse ângulo aqui. Ó. Tá certo? Em um quadrilátero convexo, né? ABCD qualquer, a soma das medidas dos ângulos internos é 360 graus, certo? Então, um quadrilátero convexo. Convexo, pessoal, porque não tem lados com entranças aqui para a figura, né? Então, veja que nenhum lado ele tem entranças, ele entra dentro da figura aqui. Por isso que é chamado de quadrilátero convexo. Então, todo quadrilátero convexo, a soma dos seus ângulos internos vai dar 360 graus. Só você pensar também num quadrado, né? O quadrado ele tem os 4 ângulos de 90 graus, o que vai dar 360. Bom, aí aqui temos um quadrilátero ABCD e diz que o ângulo A mais B, C e D dá 360 graus. Ok? Classificação dos quadriláteros. Quadriláteros podem ser, eles recebem nomes especiais, conforme suas características. Pode ser chamado de paralelogramos, são quadriláteros cujos lados opostos são paralelos, né? Por exemplo, o lado AB é paralelo, esse símbolo aqui, 2 barrinhas, é o símbolo de paralelismo, ele é paralelo a DC, ó. AB é paralelo a DC. O que quer dizer isso? Que essas linhas elas se mantêm no mesmo sentido, onde elas jamais vão se cruzar. Assim como AD é paralelo a BC, né? Trapézios são quadriláteros que têm somente um par de lados paralelos. Por exemplo, AB é paralelo a DC, então é somente um par de lados paralelos. Esses outros dois lados aqui, o AD e o BC, não são paralelos, certo? Aí em um trapézio existe a base menor, a base maior. A base menor, por exemplo, é o AB. AB. Base maior é o DC, essa medida aqui. Certo? Então vamos seguir aqui para responder as próximas perguntinhas. Na página 51 ainda temos o quê? Exemplos, é isso? Temos aqui alguns exemplos para poder chegar no exercício. Alguns paralelogramas recebem nomes especiais de acordo com a quantidade de ângulos internos congruentes e de lados congruentes. São eles, por exemplo, retângulos, né? Possui os 4 ângulos retos, todos eles aqui de 90 graus. Losangos, eles possuem 4 lados congruentes. Então, o losango, ele nasce de um quadrado, né? Que você pode deformar ele, mas o tamanho dos lados não mudam, o que pode mudar é os ângulos, tá certo? Quadrados. Quadrado também é um losango, gente. Só que, para ele ser quadrado, os 4 ângulos têm que ser de 90 graus. Então, ele possui 4 lados congruentes e os ângulos retos, né? De 90 aí. Os trapézios, por sua vez, recebem nomes especiais de acordo com a medida de seus ângulos internos e de seus lados. Ó.
podemos ter os seguintes trapézios. Trapézio retângulo, que é aquele que possui dois ângulos de 90 aqui, ó. Essas duas linhas aqui são paralelas. Já essa aqui não é com essa aqui, ó. Tem o trapézio isósceles, que tem pelo menos dois lados iguais, ó. Os dois lados não paralelos são congruentes. Aqui, ó. Esses que tem esses tracinhos. E também tem o trapézios escalenos, que ele tem os seus três lados de tamanho diferente. Aliás, os seus quatro lados não são congruentes, certo? Todos eles têm tamanhos diferentes. E agora vamos aqui para a atividade 1 sobre esses quadriláteros. Em Minas Gerais há uma região conhecida como quadrilátero ferrífero, delimitada pelas cidades de Belo Horizonte, Congonhas, Mariana e Santa Bárbara. Nessa região há uma importante jazida de minério de ferro, certo? Observe a figura ao lado e responda às questões. O que as cidades representam no quadrilátero? E as distâncias em linha reta de uma cidade à outra, o que representam? Bom, quantos graus tem a soma dos ângulos internos do quadrilátero ferrífero? Então, baseado aqui na imagem, pessoal, e no que está sendo perguntado, vamos responder aqui os exercícios. Exercício aqui da página 52. Vamos lá. O que é perguntado na atividade? O que as cidades e a distância em linha reta representam no quadrilátero formado e quantos graus resultam da soma dos ângulos internos desse quadrilátero. Então, item B. Que cidades aparecem no quadrilátero? A que estado do Brasil elas pertencem? Então, ó, as cidades aparecem no quadrilátero são Belo Horizonte, Santa Bárbara, Mariana e Congonhas. Então, pertence, né? Que a pergunta é a que estado do Brasil elas pertencem? Pertence ao estado de Minas Gerais. Item C. Por que a região é chamada de quadrilátero ferrífero? Porque o polígono une as quatro cidades que têm o formato de um quadrilátero. E porque há nessa região uma jazida de minério de ferro, certo? Daí ferrífero, devido ao minério de ferro. Próximo. Quantos vértices possui um quadrilátero? Possui 4, né, gente? Item B. Quantos lados possui um quadrilátero? 4 lados. Quantos ângulos internos possui um quadrilátero? 4 ângulos internos. E letra B. Com base nas respostas anteriores, responda os itens da atividade. As cidades representam os vértices do quadrilátero. As distâncias em linha reta representam os lados do quadrilátero e a soma dos ângulos internos do quadrilátero resulta em 360 graus. Ok, vamos para a página 50 e... Bom, turma, aqui na atividade 2, na página 53, temos João cria logotipos para empresas e lojas. Um cliente pediu que fizesse um logotipo composto de polígonos em que aparecesse um quadrilátero, né? Que aparecesse um quadrilátero com as diagonais não congruentes, mas perpendiculares. O logotipo ficou conforme a figura abaixo. Observação. As figuras de mesma cor são congruentes, certo? Então vamos lá. Então, vocês podem ver aí o logotipo. Muito bonito, né? Que quadrilátero é esse? Primeira perguntinha. Indique a cor do quadrilátero que atende às exigências do cliente. Compreenda. O que é solicitado na atividade? O nome do quadrilátero que atende às exigências do cliente e a cor desse quadrilátero.
Quantos polígonos diferentes aparecem no logotipo? 5 polígonos diferentes, não é isso? Pode ver aqui, ó. Então, este verde, o azul é outro, 2, 3, 4 e com esse outro aqui, esse cinzazinho, 5. Ok? No item C, o logotipo é formado somente por quadriláteros? Justifique. Não, o logotipo aparecem 2 triângulos retângulos. E no item D, há retângulos não quadrados na figura? Em caso afirmativo, indique a cor deles. Sim, há 2 retângulos não quadrados, né, de cor verde. Certo? É esse aqui, ó. 2 retângulos não quadrados de cor verde. Bom, pessoal, então ficamos por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham corrigido aí direitinho, confrontado suas respostas aí com as que eu estou apresentando, para daí você fazer suas correções, tá bom? Então, até a próxima.